Durante séculos, a fé foi construída sobre um nome dito em voz alta, repetido, gravado em pedra e papel. Mas em um determinado momento da história, alguém decidiu que o silêncio seria mais seguro do que a palavra. Não por falta de crença, mas por estratégia. Esta é a história de um papa que acreditou que calar poderia salvar a fé e acabou transformando Deus em ausência. Uma decisão discreta, técnica, quase invisível, que mudou a forma como milhões de pessoas passaram a acreditar, sem perceber que algo essencial havia sido removido. Ao longo deste vídeo, você vai entender como o silêncio pode reorganizar sistemas inteiros, por que a fé pode entrar em colapso sem nunca ser oficialmente negada, e como aquilo que deveria proteger uma ideia pode, lentamente, esvaziá-la por dentro. Se você se interessa por histórias onde ciência, psicologia e poder se encontram nos lugares mais inesperados, curta um vídeo e se inscreva no Relíquias do Silêncio. Às vezes, o detalhe que parece menor é exatamente o que muda tudo. O silêncio raramente começa com um grito. Na maioria das vezes, ele nasce de uma decisão técnica, quase banal, tomada em uma sala fechada, sob luz baixa, entre homens que acreditam estar protegendo algo maior do que a própria vida. A fé, como um organismo, não morre de uma vez. Ela entra primeiro em colapso interno, célula por célula, até que o nome que a sustentava se torne impronunciável. No final do século XX, teólogos e historiadores começaram a notar um fenômeno estranho nos arquivos do Vaticano. Em documentos internos, atas de reuniões e instruções pastorais, uma palavra essencial começava a desaparecer. Não era um erro de tradução, não era censura externa, era um apagamento progressivo, deliberado. O nome de Deus deixava de ser escrito, deixava de ser dito e, por fim, deixava de ser pensado. Para entender por que isso aconteceu, é preciso tratar a fé não como um sentimento, mas como um sistema. Sistemas obedecem leis. Eles crescem, se adaptam, entram em estresse e, quando ultrapassam seus limites, colapsam. Assim como o corpo humano não entra em falência por falta de força, mas por excesso de esforço mal distribuído, a religião também pode falhar ao tentar se proteger demais. Em 1968, um estudo hipotético conduzido por sociólogos religiosos europeus comparou comunidades de fé a ecossistemas fechados. Quanto mais rígido o ambiente, menor a capacidade de adaptação. Quanto mais absoluto o centro, maior o risco de ruptura quando esse centro é questionado. A fé, nesse modelo, funciona como um campo gravitacional. Tudo gira em torno de um ponto invisível. Se esse ponto se desloca, todo o sistema entra em instabilidade. O Papa em questão assumiu em um período de pressão extrema. Escândalos internos, avanços científicos, mudanças culturais rápidas. O mundo não estava abandonando Deus, estava apenas fazendo perguntas mais rápidas do que a instituição conseguia responder. Psicologicamente, isso gera um tipo específico de estresse, o estresse cognitivo prolongado. Quando uma estrutura é obrigada a explicar o inexplicável repetidamente, ela começa a se fragmentar. Nos primeiros anos, a resposta foi simples: ajustes de linguagem. Troca de termos absolutos por conceitos mais amplos. Deus se tornava mistério. O mistério se tornava a transcendência. A transcendência se tornava uma experiência humana profunda. Cada substituição parecia pequena, mas, como na biologia celular, pequenas mutações acumuladas alteram toda a função do organismo. Visualmente, os documentos dessa fase mostram algo curioso. Onde antes havia palavras densas, há espaços maiores, frases mais longas, mas menos diretas. É como observar um tecido perdendo elasticidade ao microscópio.
As fibras ainda estão lá, mas já não suportam a mesma tensão. A linguagem começa a ceder antes da crença. Em um experimento mental simples, imagine um coração que bate sem nomear o sangue que bombeia. Ele ainda funciona, mas perde referência. No campo da psicologia, isso é chamado de dissociação funcional. O sistema continua operando, mas já não reconhece o motivo original da operação. A fé, sem o nome de Deus, ainda executa rituais, ainda ocupa espaços, ainda produz sons, mas algo central já não está presente. Durante um concílio fechado, segundo registros reconstruídos por historiadores modernos, o Papa fez uma observação clínica. O nome cria conflito, o silêncio cria paz. A frase não foi pensada como filosofia, mas como estratégia. Em termos neurológicos, o cérebro humano reage ao conflito com a ativação constante da amígdala. O silêncio, ao contrário, reduz estímulos, reduz dor, reduz reação. O problema é que sistemas complexos não sobrevivem apenas com redução de estímulos. Eles precisam de significado. Sem ele, entram em entropia. Como um ecossistema privado de uma espécie-chave, tudo continua existindo por um tempo, mas as relações se desfazem lentamente. As missas começaram a mudar. O ritmo permaneceu, a estrutura intacta. Mas o conteúdo se tornava cada vez mais abstrato. Falava-se de ética, de convivência, de humanidade, termos corretos, termos seguros, mas o centro gravitacional estava ausente. O nome que organizava tudo havia sido enterrado, não em um túmulo físico, mas em camadas de linguagem técnica. Em nível psicológico coletivo, isso gera um fenômeno conhecido como luto sem objeto. As pessoas sentem perda, mas não conseguem nomear o que foi perdido. O resultado não é revolta, é apatia. A fé não entra em colapso com explosões, ela se dissolve como um osso que perde cálcio. Por fora ainda parece sólido, por dentro está oco. Cientificamente, o silêncio prolongado tem efeitos mensuráveis. Estudos sobre isolamento sensorial mostram que o cérebro começa a criar padrões artificiais quando estímulos essenciais são removidos. No contexto religioso, o silêncio sobre Deus não eliminou a fé, criou versões fragmentadas dela. Espiritualidades difusas, crenças sem centro, rituais sem núcleo. O Papa observava isso como um médico observa um paciente terminal estável. Não havia dor aguda, apenas declínio constante. E, paradoxalmente, quanto mais silencioso o sistema se tornava, mais controlável parecia. Menos conflitos, menos rupturas visíveis, mas também menos vida. Em arquivos visuais da época, as grandes catedrais aparecem cheias, mas imóveis. O som ecoa sem impacto. A luz atravessa vitrais que já não narram histórias específicas, apenas cores. É como um pulmão que ainda se enche de ar, mas já não realiza trocas eficientes de oxigênio. No nível simbólico, enterrar o nome de Deus foi um procedimento cirúrgico. Removeu-se o foco inflamatório, mas também removeu o órgão vital. Na biologia, chamamos isso de ressecção excessiva. Quando se corta demais para salvar, o corpo não sobrevive. O clímax desse processo não foi um evento público. Não houve anúncio, não houve ruptura formal. O ponto de virada aconteceu quando novos documentos passaram a ser escritos sem qualquer referência direta ao divino. Não por proibição, mas por hábito. O nome já não era necessário, e isso é sempre o sinal final de colapso em qualquer sistema simbólico. A ironia científica é clara. O mesmo mecanismo usado para reduzir o conflito, o silêncio, eliminou a capacidade do sistema de gerar significado profundo. A fé, projetada para responder ao desconhecido, tentou sobreviver tornando-se neutra. E neutralidade absoluta é incompatível com crença. Quando o Papa morreu, não houve revisão. O silêncio já estava integrado ao organismo institucional. Como uma mutação genética fixada na população, não havia retorno simples. O nome de Deus não foi proibido, foi esquecido. E o esquecimento é mais definitivo que a negação.
Hoje, historiadores analisam esse período não como heresia, mas como adaptação mal calibrada. Um sistema antigo tentando sobreviver em um ambiente novo, usando ferramentas inadequadas. O silêncio funcionou como anestesia. Removeu a dor imediata, mas permitiu que a doença avançasse sem resistência. A fé não desapareceu. Ela apenas perdeu sua âncora. E sistemas sem âncora não afundam de uma vez. Eles derivam, lentamente, até se tornarem irreconhecíveis. No fim, o Papa não matou Deus. Ele enterrou o nome. E nomes para sistemas humanos são como DNA. Sem eles, a estrutura ainda existe, mas já não se sabe quem é. O silêncio não foi um erro moral. Foi uma escolha técnica. E como muitas escolhas técnicas foram feitas para evitar o sofrimento imediato, ela cobrou um preço maior no longo prazo. Obrigado por assistir o Relíquias do Silêncio. Até a próxima história.